É muito perigoso quando os pais demonstram preferências por um dos filhos. Isso é muito perigoso. Porque no outro, quando ele perceber isso, além de gerar tristeza, vai gerar mágoa, ódio e revolta. E isso aconteceu com Esaú, né? Você vai ver que Esaú se revoltou totalmente em perceber que ele era amado pelo pai, mas também era amado pela mãe, mas a mãe gostava mais do irmão, diríamos assim, do que dele. Então isso aqui é uma disfuncionalidade. Mas você pode dizer assim, Leandro, então o que eu faço se eu tenho uma identificação maior com um filho do que com outro? Isso é diferente, isso é normal. O fato de você se identificar mais com o filho não significa que você não ama com a mesma intensidade o outro. Significa que o seu amor é diferente e você se sente mais satisfeito na troca de amor com este filho pelo simples fato de este filho falar a mesma linguagem de amor que você. Então, uma coisa é você demonstrar preferências, o que não pode acontecer. Outra coisa é você ter uma identificação maior com o filho porque ele fala a mesma linguagem do amor que você. Então, por exemplo, existem pais que têm, homens, né, que têm uma linguagem de amor que é, por exemplo, tempo de qualidade. Ele gosta que passem tempo com ele de qualidade. Então ele tem um filho ou uma filha que tem a mesma característica, a mesma linguagem do amor. Então, óbvio que a afinidade entre os dois é maior. Em contrapartida, também existe o seguinte: uma mãe que tem como linguagem do amor o toque físico e tem um filho ou uma filha que é super carinhoso ou super carinhosa. Então, eles vão ter mais o quê? Afinidade. Isso é normal, é natural. E você não precisa se culpar por isso. Agora, o que você não pode fazer é transformar a afinidade em preferência. Porque aí você vai magoar o outro filho. E vai fazer com que ele seja uma pessoa revoltada. Ok? E nós podemos ver também no aspecto espiritual e moral algumas diferenças entre Jacó e Esaú. Tá? Por exemplo, nos versos 31 a 34, olha o que aconteceu. No momento em que Jacó preparou um ensopado para ele comer, Esaú chegou cansado e com muita fome lá do campo onde ele estava, né? Chegou muito cansado. E aí ele pediu, né, para o irmão dele que desse para ele de comer daquele cozido que ele estava fazendo, daquele ensopado. Só que Jacó, ele agiu aqui de uma forma errada. Enquanto que Jacó age de uma forma errada, você vai ver que Esaú age de uma forma profana. Olha que interessante. No verso 31 fala assim: então Jacó lhe propôs, já que ele queria comer do ensopado de Jacó, não é? Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Isso aqui é muito forte. Porque o primogênito, o filho mais velho, ele tinha direito não apenas à herança, obviamente ele ia cuidar também dos demais irmãos com essa herança, mas ele tinha o direito à herança e ele era visto como o chefe espiritual da família. Ele era a espécie de sacerdote da família, o líder espiritual da família, né? Então Jacó queria isso. Só que ele
queria isso da forma errada, né? Por quê? Deus já havia dito no verso 23 do capítulo 25, lembra que eu te falei para você anotar esse verso, porque eu vou usar ele várias vezes? Deus já havia dito que o mais velho serviria o mais moço. Esaú foi o que primeiro saiu da barriga, né, de sua mãe, tá? E Rebeca. E obviamente que aí ele seria o primogênito, ele era o primogênito, tá? Nesse sentido. E aí Jacó parece que esqueceu de que Deus já havia prometido esta bênção da primogenitura para ele, mesmo ele tendo saído depois da barriga da mãe. Ao que Esaú replicou, veja, enquanto Jacó procede de uma forma errada, né, ele cobiça algo de forma errada, não é? Que Deus já havia dado isso para ele, não precisava ele cobiçar, né, e agir desse jeito com o irmão. Esaú replicou, ó, eis que eu vou morrer, de que me servirá o direito de primogenitura? De que jeito que ele ia morrer porque ele estava com fome, né? Se o irmão dele não desse o ensopado para ele, ele podia comer uma outra coisa, né? Comida era o que não faltava para eles. Só que olha o exagero dele, né? Eis que eu vou morrer, de que me servirá o direito de primogenitura? Aí eles oficializaram o ato, né? Esaú jurou que daria o direito de primogenitura, né? E aí diz o verso 34 algo muito importante, ó. Então Jacó lhe deu pão e ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu até fartar-se, levantou-se e partiu. Assim desprezou Esaú. Olha, esse termo é forte, ó. Desprezou Esaú todos os seus direitos de filho mais velho. Jacó errou em querer trocar, fazer uma troca com o irmão, né? Ah, eu te dou esse ensopado de lentilhas se você me vender, me der o seu direito de primogenitura. Ele errou, mas enquanto Jacó não foi, diríamos assim, bem honesto, Esaú nesse caso já foi profano, né? Ele profanou algo que era sagrado, o direito de primogenitura. Ele desprezou, diz a Bíblia. E comentando isso, veja o que diz Hebreus 12, 16 e 17. Para você ver que Esaú realmente ele não tinha um caráter que possibilitasse Deus usá-lo como filho da promessa. Ele não ia ser um líder espiritual da família para que os seus descendentes aprendessem a temer a Deus e a levar o conhecimento de Deus para os demais povos. Então, quando ele despreza o direito de primogenitura, aí nós vemos aqui, né, que em Hebreus 12, 16, 17, né, a Bíblia comenta o seguinte, ó, que não se abrigue entre vós nenhum imoral ou profano como Esaú. Veja, a Bíblia chama Esaú de imoral e de profano pelo que ele fez. O qual, por uma refeição desejada, vendeu todos os seus direitos de herança como filho mais velho. E assim, como bem sabeis, quando mais tarde quis herdar a bênção, foi rejeitado. E não teve como cancelar sua decisão, apesar de ter buscado a bênção desesperadamente. Você vai ver depois, né, que ele buscou desesperadamente reverter a situação, mas já não tinha mais como reverter a situação. Então, por causa disso, a Bíblia chama Esaú de imoral e profano, né? Então, veja, Deus não tinha como fazer dele, da descendência dele, né, o seu instrumento de salvação e de conhecimento do verdadeiro Deus, na verdade, para outros povos. Por causa desta índole de Esaú. Né? Lembra que eu disse para você que quando um pai e uma mãe demonstram preferência por filhos, causa no outro revolta, rebeldia, raiva e também teimosia? Pois bem, o fato de Jacó gostar mais, diríamos assim, demonstrar a preferência por Esaú, e Rebeca demonstrar
mais preferência, né, por Isaac, isso trouxe consequências, né? Olha como que Esaú começou a desafiar os pais e até mesmo a fé que os pais haviam transmitido a ele, ó. Capítulo 25, versos 34, capítulo 26, na verdade, versos 34 e 35. Quando Esaú completou 40 anos de idade, tomou como esposas a Judite, filha de Beri, o Eteu, ou seja, ele teve como esposa uma pagã, e a Basemate, filha de Elon, também hitita. Essas jovens hititas tornaram-se uma grande amargura para Isaac e Rebeca. Veja, o relacionamento entre noras e sogras já não é uma coisa simples. Agora você imagine quando as noras ou a nora, né, tem uma fé, um estilo de vida totalmente diferente daquele que a sogra ensinou para o filho, que é o marido agora da nora. Briga na certa, problema na certa. E Esaú, por não se preocupar com o mandamento, né, que Deus já havia dado para Moisés, esse mandamento, né, de que em Deuteronômio, Deus já tinha dado esse mandamento de que, na verdade, isso aqui foi depois, né? Mas ele já tinha conhecimento, na verdade, disso por meio de Abraão, né? Abraão já sabia do perigo do jugo desigual e ele pediu para o seu servo enviar alguém para encontrar uma esposa para Isaac. Então Isaac já sabia da importância disso, e isso ele passou para os filhos. Esaú não quis saber disso. Teve um momento no capítulo 28 que depois que Isaac teve que fugir de Esaú, porque Esaú queria matá-lo, né, por ele roubar a bênção que na concepção de Esaú era dele, Rebeca e Isaac acharam por bem realmente que Jacó fosse embora, fugisse por um tempo, porque o irmão já estava com vontade de matá-lo, tá? E olha o conselho que Jacó dá para o filho Isaac, ó. Que Isaac dá para o seu filho Jacó. Então Isaac chamou Jacó à sua presença e o abençoou. E lhe deu a seguinte ordem: não tomes esposa entre as filhas de Canaã. E olha o que diz o verso 8 agora. Esaú soube que as filhas de Canaã eram mal vistas por seu pai Isaque. Foi Esaú à casa de Ismael e tomou como mulher, além das que já possuía, Mahalat, Maalat, filha de Ismael, né? Neta de Abraão e irmã de Nevaiote. Então aqui ele já demonstrou, né, que já que a bênção foi dada para outro e já que havia-se preferências na família, isso trouxe para Esaú um comportamento de rebeldia contra os pais. Então ele fez questão de, apesar das primeiras esposas dele já terem sido um peso, uma grande amargura para os pais, ele pegou mais esposas pagãs ainda, para piorar a situação. Então você vê a disfuncionalidade da família e como isso é ruim quando os pais não sabem demonstrar que eles têm afinidades maior com algum filho ou outro, mas não podem demonstrar preferência. Não saia deste vídeo, não saia do meu canal sem se inscrever, se você não for inscrito, e sem ativar o sininho das notificações, se você ainda não ativou. É muito importante isso. Porque quando você se inscreve e ativa o sininho das notificações, o YouTube entende que este conteúdo é relevante e ele vai espalhar para mais pessoas. Então, já que eu fiz esse estudo com muito carinho para ajudar você, faça
algo por mim também, tá? Curta, se inscreva, compartilhe. Isso será muito, muito importante para o trabalho, né, que eu pretendo fazer, que é levar este conteúdo para o maior número possível de pessoas. Você estará sendo o meu parceiro, a minha parceira evangelística, ao você se inscrever, ativar o sino das notificações, curtir o vídeo. E um último recado, eu vou deixar na descrição do vídeo um link para quem quiser fazer parte do meu clube do livro. Eu criei um clube do livro em que eu vou ler um livro por mês com os meus alunos, vou dar uma aula sobre aquele livro e vou dar dicas de leitura para que você aprenda a extrair o melhor que há num livro e aplicá-lo para a sua vida. E eu vou usar uma metodologia, o chamado ciclo de Kolbe, que era um pedagogo. No ciclo de Kolbe, há uma estratégia, há uma metodologia para adultos aprenderem. E eu vou utilizar essa metodologia. Então, se você quiser fazer parte deste clube do livro, que é um clube de conhecimento, eu convido você a acessar o link, conhecer sobre o clube do livro, você se inscreve. Vai ser uma honra para mim ter você neste grupo seleto de alunos que querem desenvolver o hábito da leitura ou aperfeiçoar o hábito que já tem.